semestre passado de vocês, onde percebeu-se que o recurso, por exemplo, a apelação, regra geral, ele tem um efeito suspensivo, mas em alguns casos, o órgão julgador, no caso, o desembargador relator que recebe a apelação lá na segunda instância, ele pode não atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Portanto, a decisão, ainda que sob a apelação para ser apreciada, ela pode sim produzir efeito enquanto não houver o trânsito julgado, que é a chamada decisão por cumprimento provisório de sentença, que vamos ver na próxima questão. Então, a intimação, na verdade, é o ato pelo qual não é citação, porque a citação, vocês viram lá no quarto período, que a citação é aquele ato processual praticado para que o réu tome ciência de que está sendo demandado. Ele tomando ciência é citação. Nesse caso, é intimação, uma vez que pressupõe-se que a fase de conhecimento já foi exaurida, onde deu-se oportunidade do contraditório e da ampla defesa, e a citação válida é um dos requisitos mínimos para garantir a validade daquele processo. Então, nesse momento, entende-se que o devedor, o executado, já tem ciência da condenação. Ele vai ser, na verdade, intimado para cumprir. Por isso, não é citado, e sim intimado. Perfeito? E aí, então, vamos agora para as nossas questões, nossas opções, onde vamos tentar enxergar aqui qual que seria correta, que seria incorreta. Vamos lá. A gente, primeiramente, pode ir ao artigo 513 do Código de Processo Civil. O 513 trata o quê? Do cumprimento da sentença. E o parágrafo 2º diz aqui: o devedor será intimado para cumprir a sentença. Bom, primeira opção aqui da nossa questão. Por aviso de recebimento, é aquela chamada carta enviada pelos Correios, com aviso de recebimento, pelo qual o devedor, no ato de ser intimado, ele vai ter um comprovante juntado no processo, em que tem essa comprovação de que ele foi realmente intimado, ele tomou ciência dessa execução. E aqui diz: por aviso de recebimento, quando, no caso devedor, estiver patrocinado pela Defensoria Pública ou por advogado. Olha o que diz o inciso 2 do artigo 513. Por carta, com aviso de recebimento, perfeito. Quando representado pela Defensoria Pública, ok. Ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Enfim, ressalvada a hipótese do inciso 4, que seria a intimação por edital. Não é o caso aqui. Então, na verdade, o inciso 2 diz que quando não houver advogado constituído, como diz aqui, não houver procurador constituído, esse procurador aqui é o advogado, seria por AR. Mas nesse caso aqui, ele tem advogado. Mesmo tendo defensor público, o defensor será também, na verdade, a Defensoria Pública, não o defensor, eles serão intimados por AR. Mas tendo advogado, não. Tendo advogado, aí nós já vamos lá para o inciso 1, onde será através do Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos, que é o representante, no caso, aquele que patrocina a demanda pela parte executada, pela parte devedora. Então, a primeira opção já estaria incorreta. A segunda opção, que diz por Diário da Justiça, através de seu advogado com procuração no processo, ou seja, procuração no processo significa que ele está devidamente constituído, que existe uma regularidade de representação, conforme vocês estudaram lá no quarto período, né? Que a procuração é aquele instrumento, o chamado mandato, onde o cliente outorga poderes para que o advogado atue em juízo e naquele processo específico, se for o caso, com aquelas cláusulas, né? Onde o advogado pode, talvez, se for aceito pelo cliente, transigir, dar quitação, pode desistir da ação, até mesmo praticar atos como recursos, embargos, enfim. E aí, então, vemos aqui, a primeira opção estaria incorreta, porque tendo advogado, não terá intimação por AR. Oi?
Um momento, eu não entendi essa primeira, eu fiquei meio confusa, porque não sei se foi na hora que falhou aqui, porque se não tiver um advogado constituído nos autos, automaticamente um defensor público, ele entra no caso. E também Não, quando entra, não? não. Pode acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas das vezes, esse processo ele está em andamento. Vamos imaginar que, após a sentença, o advogado do processo, por exemplo, renunciou ao mandato. Lembra de renúncia e revogação do mandato? Artigo 111 e 112 do CPC? Sim. Então, imagine, por exemplo, que a parte tenha se desentendido com o advogado e o advogado foi lá, fez a carta de renúncia, pegou a ciência do cliente, juntou no processo e ainda se lembra que ele fica 10 dias responsável por praticar atos, sob pena Aham. de... Ou, por exemplo, o próprio cliente, insatisfeito, vai lá e junta uma petição dizendo que revoga o mandato do advogado. E nem sempre o ato de revogação ele inclui uma outra procuração com outro advogado no mesmo momento. O CPC permite que você junte em até 15 dias úteis uma nova procuração. Então, e vou mais além. Imagine que esteja sem advogado e essa pessoa, esse réu, por exemplo, não apresente os requisitos necessários para cumprimento do artigo 98 do CPC, que fala da gratuidade e até do patrocínio, no caso, o patrocínio da Defensoria Pública, que é muito condicionado a essa relação financeira do cliente. Então, pode acontecer, cuidado. O que acontece na prática, por exemplo, em audiência, é o juiz nomear, quando percebe que a parte está desassistida, ele nomeia o chamado advogado ad hoc, para o ato. Mas não é o caso aqui. Aqui imagina um processo em que, nesse momento que vai requerer intimação para o devedor cumprir aquela sentença, esteja sem advogado. Ou seja, precisa necessariamente fazer a intimação na pessoa do devedor através de AR. Tranquilo? Entendi, obrigada. Perfeito. Então vamos lá. A segunda aqui já vimos que o Diário da Justiça é o meio, conforme o inciso 1 do artigo 513, quanto possui o advogado lá devidamente constituído no processo. Temos aqui, por meio eletrônico, no caso de empresa pública. Olha que interessante. Isso tem sido objeto até mesmo de muita insatisfação das empresas. Empresas que eu digo, empresas de médio, grande porte, porque micros e pequenas empresas estão fora desse tipo de intimação por meio eletrônico. Aí nós voltamos lá para o artigo 246 do CPC, que é o artigo que fala da citação. Olha que interessante. O artigo 246, parágrafo 1º, diz o seguinte, que, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. O que está acontecendo? Hoje, o atual Código de Processo Civil e o Poder Judiciário, aqui do Rio de Janeiro especificamente, o que eles estão fazendo? Eles obrigam as empresas, salvo micro e empresa de pequeno porte, a atualizarem seu cadastro junto ao TJ para que tanto as citações quanto as intimações sejam emitidas de forma eletrônica para a correspondência eletrônica dessas empresas, inclusive as empresas públicas. Teve até agora, nessa pandemia, uma corrida aí no mês de junho, foi até interessante, onde várias empresas estavam desatualizadas e o Poder Judiciário, através de um ato aqui do Rio de Janeiro, estabeleceu que as empresas, exceto micro e pequeno porte, atualizassem seu cadastro sob pena de, não encontrando aquele endereço antigo, se houve alguma mudança, iria considerar o quê? Como citado ou intimado, e se for o caso de citação, até mesmo ia aplicar a pena de confissão em revelia, caso não se manifestasse no processo. Então, aí voltando aqui para o artigo 513.
Vamos lá. Diz aqui, então, que por meio eletrônico, vamos lá. No caso do parágrafo 1º do artigo 246, que é o artigo também que fala o quê? Da empresa pública. E aí, vamos lá. Como é que funciona a empresa pública, a própria fazenda pública? Vocês tiveram aula com o professor Fred, administrativo. Quem responde como, vamos dizer assim, o responsável pelo processo da fazenda pública, seja município, estado ou união? São as procuradorias. Então, na verdade, o representante judicial é sempre a procuradoria. Então, é natural que muitas vezes, porque aqui diz preferencialmente, mas estabeleceu-se o quê? O meio eletrônico como preferencial, no caso de empresa pública, empresa privada, que não seja micro ou empresa de pequeno porte. E temos o caso aí da questão da fazenda pública, que também compreende essa obrigação. Deixa eu ver, tem mais colegas entrando aqui. Eu só rapidamente, tem alguém com o áudio aberto que está dando um barulho aqui. Beleza. Então, vamos voltar aqui, deixa eu compartilhar de novo. Bom, e a última aqui, a questão por edital. Como vocês devem ter estudado lá no artigo 256 do CPC, nós temos a citação por edital. Então, a citação por edital, ela é uma realidade. Quando você desconhece o endereço do réu, ou quando chega no endereço que está lá registrado como réu, por exemplo, a empresa tem o seu endereço fiscal lá na Receita Federal, na rua X. Aí vai, o correio diz que não existe o local. Vai ao oficial de justiça e emite a certidão dizendo que não se encontra nenhuma empresa no local, mas o endereço fiscal é ali. Ou seja, faz-se a citação por edital, quando você demonstra ao juízo, quando você comprova que o endereço de fato é aquele. E aí, se houve essa citação por edital lá na fase cognitiva, na chamada fase de conhecimento do processo, após o trânsito em julgado, a intimação também em execução, nesse caso, se tratando de réu revel na fase de conhecimento que tenha sido citado por edital, será novamente agora na fase executória, na fase de cumprimento de sentença, também por edital realizada essa intimação. Então, verificando aqui essas questões, essas opções, melhor dizendo, a primeira é que se encontra descabida, quando aqui estabelece que que tendo advogado constituído nos autos, será intimado por aviso de recebimento, o que, de certa forma, não procede. Professor? Oi? Essa questão aí é que eu comentei que acho que há duas questões erradas. Essa última que o senhor comentou aí é uma delas. É porque eu acho que não está redigido de forma correta, porque a alternativa ela não informa que a revelia se deu numa citação por edital. Ela fala a respeito da intimação do devedor para cumprir a sentença, vai ser feita por edital quando o réu tiver sido na fase cognitiva. E tendo aí sido não fala... Pois é isso é que falta, essa informação é que falta, porque ele pode ter sido revel e ter sido citado por AR ou ter sido citado por oficial de justiça, não necessariamente. E não ter se manifestado. Sim. Sim. A confissão tácita, né? Perfeito. Se você quiser responder dizendo que está incompleta e também sem problema. O que eu te falei, eu queria mais mesmo era passar para vocês como que funciona e ficou incompleto. Concordo com você. Mas o importante é que vocês tenham ciência de como o processo iniciou, a citação foi por edital, porque tendo sido por edital, imaginem só, se lá na fase cognitiva
o juiz já foi obrigado a fazer por edital, conforme o artigo 256, exaurindo a questão dos Correios e até propriamente a atuação do oficial de justiça, não vai se perder tempo de novo na fase executiva, tentando novamente, por AR, se tiver sem advogado, ou propriamente por oficial de justiça. Não tem o menor sentido. Mas entendi, concordo, Márcio. Você pode até responder, se quiser, que está incompleta, e se caso tivesse ali demonstrado que tinha sido revel, mas citado por edital, estaria também, no caso, correta. Professor, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. No caso da citação por AR, ele foi citado por AR. Aí transitou em julgado, tudo mais, está lá o processo agora online. Não entendi. A citação válida. Tem um comprovante que recebeu. Sim, isso. O processo online lá, beleza. Saiu já a decisão, transitou em julgado, processo online. Nesse momento, ele tem que receber essa decisão também por AR, correto? Ou não? Depende. Ele tem advogado? Tem. Então é por Diário da Justiça. Deixa eu explicar. Na citação, ele não tinha advogado ainda, porque ele só procurou o advogado depois que ele tomou ciência de que era réu de processo. Perfeito? Aí ele junta no processo a procuração e o advogado passa a ser o quê? O seu representante dentro do processo. Por ter advogado, aí no caso de intimação em execução, já seria pelo Diário da Justiça. Entendi. Entendeu? E vou mais além. Okay. Ainda que ele tivesse, por exemplo, que ele fosse uma empresa e essa empresa tivesse um advogado empregado ou um escritório com um contrato mensal de assessoria e consultoria. Esse advogado, ele não pode receber a citação. Se for, o juiz, alguém falou para o juiz que o escritório de advocacia do Rodrigo é que assessora essa empresa. No meu escritório, se chegar correio ou oficial de justiça, eu posso recusar. Eu não sou obrigado. Entendi. Mas, entendi. Vou dar até um outro exemplo. Deixa eu ver que tem alguém com um barulho muito forte aqui, que está atrapalhando. Agora, recentemente, foi no mês de junho e julho, 3 clientes meus não receberam a citação, perdão. Eu descobri, porque eles me falaram que a pessoa ia demandar uma ação contra eles, e aí, então, eu consultei no site do TJ e descobri um processo contra os 3 réus. A citação havia sido expedida. Óbvio que na pandemia seria muito difícil o oficial de justiça ou os próprios Correios cumprirem. A gente sabia a dificuldade de prática de atos cartorários. O que eu fiz? Eu peguei minha procuração, eles assinaram. Na procuração, eu coloquei ainda que essa procuração me permitia realizar o comparecimento espontâneo do réu. O que significa isso? Eu juntei no processo a procuração e fiz uma petição declarando que estou aqui representando os 3 réus e declarando que estou tomando ciência, que os 3, o advogado faz sempre em terceira pessoa, que os 3 estão tomando ciência de que foram demandados. Nem precisou chegar a R ou oficial de justiça. Mas olha só, não fui eu como advogado que recebi no meu escritório o oficial de justiça, os Correios, e tomei ciência. Não. Eu peguei a procuração, eles me autorizaram na procuração a ir no processo e fazer o chamado comparecimento espontâneo do réu. Por que isso? Eu queria logo fazer a defesa. Eu tinha interesse que o processo corresse com mais celeridade. Perfeito? Entendi. Perfeito, professor. Obrigado. Vamos lá. Professor. Traz um debate interessante. Vamos lá, pois não. Quem não recebe, tipo assim, moro num lugar que não entra correio, então não consigo receber uma intimação pelo correio. Serve, nesse caso de intimação, igual no direito administrativo da publicidade, ou por edital, ou por internet, por esses meios? Então, o que vai acontecer? Se no local não chega correio, o oficial de justiça também não consegue acesso, mas se tem a comprovação e a garantia de que você realmente reside naquele local, vai ser por edital. Aí vai lá para o 256 do CPC, que é você dando publicidade. É isso que vem falar.
que você vai dar publicidade em um diário oficial e, claro, que ninguém vai comprar diário oficial para ver se foi citado, mas é uma forma de dar publicidade ao ato do poder público. Perfeito. Obrigada. Pessoal, me dá E só nesse caso, professor, o processo vai correr normal. E nesse caso, se ele foi citado por edital. Oi, tá ouvindo? Pode sim, tranquilo. Diga. E nesse caso que ele foi citado por edital, por exemplo, o processo vai correr normal, mesmo que ele não se manifeste? Vai correr normalmente, como se você tivesse tomado ciência. Ou seja, você vai ser considerado citado, mas que não se manifestou na oportunidade que foi lhe dada do contraditório para a defesa. É a chamada citação ficta. Oi? É a chamada citação ficta. Sim. Caso... Mas tem que deixar claro aí que nesse caso sim, alguém comenta a defensoria pública. Nesse caso, sim, a citação por edital, se ele for considerado revel, ou seja, como é a maioria dos casos, né? Isso. Normalmente ninguém fica lendo o edital aí. Uma coisa meio estranha mesmo. Mas vai ser nomeado curador especial, que é quem regra. Não, depende. Aí no caso de réu preso ou de incapaz, não, aí não. Revel citado por edital, professor. Oi? O revel citado por edital vai ser nomeado curador especial. Ah, sim, depois sim, pode ser. Isso. Como representante processual, isso aí. Só 2 segundinhos, que eu tenho só que dar um recado aqui pro meu filho, rapidinho. Já volto já. Opa, voltei, desculpem. Então vamos lá. Vamos falar agora de cumprimento de sentença provisório. Bom, o que vem a ser esse cumprimento de sentença provisória? Como eu falei anteriormente, nem sempre você tem a sentença transitada em julgado. Você tem a sentença ainda em fase de recurso. Imaginemos que a apelação que foi interposta pela parte vencida, né, pela atual parte que você pretende executar, tentou apelação, mas não foi concedido o efeito suspensivo. Ou seja, na verdade, se não tem o efeito suspensivo, aquela sentença já produz efeitos, mesmo que esteja sob grau de um outro julgamento, em sede de um tribunal de instância superior. Rapidamente, Renan. Olha, Renan, alguns entendem que a procuração engloba. Nesse caso, eu mencionei na procuração para o comparecimento espontâneo do réu. Advogado receber a intimação lá do réu, eu particularmente nunca fiz. E tem juiz que não aceita. Mas pode sim, se você colocar na procuração que tem poderes para ser intimado ou citado pelo réu, e seja. E intimação processual, ainda que você não tenha na procuração, uma vez que você juntou sua procuração e já está representando a parte, aí depende de você ter ou não na procuração. Você já está no processo e aí você vai ser intimado por ter advogado constituído, conforme tem lá o inciso 1 do 513, que fala o quê? Da intimação através de diário da justiça. Beleza? Então, voltando aqui. Eu quero, então, executar provisoriamente. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho uma sentença de R$20 mil, uma sentença indenizatória. O réu, então, ele recorreu. Não foi atribuído o efeito suspensivo. O que eu faço? Bom, enquanto o recurso está lá na Câmara Civil do Tribunal de Justiça, a apelação, o relator recebeu, está lá analisando o seu voto com os outros desembargadores, não quero saber. Enfim, eu quero, então, cumprir a sentença de forma provisória. E aí vem a questão
que envolve o artigo 520 do CPC. Vamos lá para o 520, o que ele diz? Do cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Olha só, o cumprimento provisório da sentença que tenha sido objeto de um recurso, uma apelação, por exemplo, que não tenha sido atribuído o efeito suspensivo, ele vai seguir o mesmo rito de um procedimento de cumprimento de sentença como se fosse definitivo. Sendo que, olha aqui que o inciso 1 do artigo 520 nos traz. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Vamos lá. Eu posso executar provisoriamente, mas caso aquela decisão seja reformada na instância superior e aquilo que eu recebi já de forma provisória não for mais meu direito, olha o problema. Vamos imaginar que esses 20 mil reais eu consegui penhorar um automóvel do devedor. Esse automóvel eu consegui a transferência para a minha pessoa como credor. E fiquei com o automóvel. E demorou um ano e meio, veio o julgamento da apelação. E a apelação vai e reforma integralmente a sentença, dando o acordo como improcedente. Transitou em julgado. E aí? Eu fiquei com o carro um ano. E se eu cometi um acidente com esse carro, amassei o veículo, não houve um prejuízo para o devedor? Mas eu amassei, mas eu consertei. Mas não houve um prejuízo ao veículo quando perde valor pelo acidente? Olha que interessante. E aí eu serei responsabilizado a devolver aquele veículo. Ou, por exemplo, se eu tiver bloqueado uma aplicação financeira, uma conta corrente de 20 mil reais, peguei e gastei o dinheiro, eu tenho que devolver. Eu sou responsável por aquele valor. E mais além, o inciso 2 diz o seguinte: fica sem efeito, sobrevindo a decisão que modifique ou anule a sentença, que nós comentamos agora, a decisão que reforma tudo, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Esse veículo que eu fiquei e dei um prejuízo, se foi reformada a sentença de procedência para me pagar 20 mil e se tornou improcedência para não pagar nada, e eu peguei esse valor, seja pelo veículo ou pelo dinheiro bloqueado em conta, quem é o devedor agora? Quem vai ser o executado nesse momento? O Eliomar, pode falar, meu amigo, diga. Eliomar levantou a mão aqui, por favor. Bom, me interrompa qualquer coisa. Aí imagine só. Professor, tira uma dúvida. A parte em controvérsia, ela seria uma execução provisória? Não. A parte em controvérsia é execução definitiva. Ah, é? Tá, obrigado. Definitiva. Vou dar um exemplo rápido aqui para você. Imagina o seguinte: você entra com uma ação contra uma empresa que vendeu um produto para você. Agora, na pandemia, você recebeu um telefone celular com defeito. Você entra com uma ação judicial requerendo a devolução do valor do produto com defeito e mais uma indenização por danos morais. A própria empresa, na sua contestação, ela até oferece a proposta da restituição do valor do produto, de 4 mil reais. Eliomar, fica tranquilo, o que é isso? A empresa confessa na sua resposta que os 4 mil do aparelho são devidos de você. Mas ela contesta o quê? A indenização por danos morais, fundamentando que não houve um dano à sua honra, enfim, pelo fato do produto apresentar um defeito. Decisão: condeno a pagar 4 mil de dano material pelo produto e 5 mil de danos morais. A empresa ré, ela faz o quê? Ela recorre sobre os 5 mil. Os 4 não, porque ela mesma já alegou lá atrás que era devido à devolução de 4 mil. Pergunto a você: existe um recurso sobre os 5 mil. Os 4 mil são incontroversos?
Perfeito. Os 4.000 são cumprimento provisório ou definitivo? Definitivo. Porque aí não há mais o que se questionar. Como você muito bem pontuou, é valor incontroverso. Aí é definitiva. Perfeito? Perfeito. Obrigado, professor. Vamos lá. E aí, então, esse exequente, continuando aqui, restituindo as partes ao estado anterior. Ou seja, aquele veículo que estava na minha posse, como credor, como exequente, eu tive a decisão reformada, eu tenho que devolver para o devedor, nas mesmas condições em que me foram entregues. Mas se tiver algum prejuízo, eu sou responsável. A única questão, na verdade, que a gente tem, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade de cumprimento da sentença provisória sem nenhuma espécie de responsabilidade é a que fala sobre a questão alimentícia, que aí realmente não tem como o alimentado, por ser o caráter da natureza, né, do valor de alimentos, lembrando que a execução de alimentos não é somente aquela que cabe à prisão, tem uma execução de alimentos que ela corre como se fosse uma obrigação de pagar somente, vamos ver isso na próxima aula, na semana que vem. E aí, então, na verdade, a gente tem essa obrigação, enquanto credor, se quiser executar provisoriamente, eu tenho que assumir a responsabilidade. E ainda, esse exequente, né, a gente pode o quê? Oferecer uma caução. O que seria uma caução? Uma garantia que você, como credor, como exequente, oferecesse ao processo, e aí, então, caso você, lá na frente, tenha a decisão reformada, o que você levantou dinheiro, se você não tiver como devolver, você tem essa caução, que pode ser um bem imóvel, uma joia. Perfeito? Então, vamos agora para a gente ver nossas questões. Primeiramente, caberá tal execução provisória nos casos de recursos admitidos com efeito suspensivo? Não. Aqui seria incorreta. Caberá a execução provisória quando o recurso não tiver admitido o efeito suspensivo. Seria aquele efeito apenas devolutivo, ou seja, devolve a matéria ao tribunal, mas não suspende os efeitos da sentença. Então, a primeira opção estaria incorreta. A segunda opção traz aqui: o exequente não responderá pelos danos sofridos pelo executado na hipótese de reforma da sentença exequenda. É o que nós falamos aqui. Se eu, exequente, requerir a sentença através de cumprimento provisório da obrigação de pagar, e depois, lembrando que não houve efeito suspensivo, o processo continuou, está em grau de recurso na segunda instância, por exemplo, em uma Câmara Civil aqui do TJ, e aí foi reformada a sentença. O exequente responderá? Sim ou não? Responderá. Então, na verdade, a segunda opção também estaria incorreta. 3. O exequente deverá oferecer a caução devida, essa garantia, né, para levantamento de valores penhorados do executado, como regra geral. Vamos lá. O que diz aqui o inciso 4? O levantamento de depósito em dinheiro e as práticas de atos que importem transferência de posse ou alienação, venda, né, da propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. Então, percebo, nesse momento, é o juiz que vai determinar se haverá necessidade de caução no caso desses bens que possam resultar em um grave dano ao executado. O próprio automóvel é um exemplo muito bom disso. Imagine que o devedor utilize aquele automóvel, por exemplo, para fazer transporte de pessoas por aplicativo. Uber, né? Não seria um dano irreparável ficar na posse desse imóvel? E, na verdade, temos ainda
a questão dessa caução podendo, por isso que eu falei, regra geral. Regra geral é a caução. Tem as exceções. Quais seriam as exceções? Quando o próprio juiz entender que não existe uma necessidade, que não haverá um receio de dano grave ao executado, e ainda o artigo 521 diz aqui, a caução prevista no inciso 4 do artigo 520, a que nós acabamos de ler, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 2. O credor demonstrar a situação de necessidade. Quando você, enquanto credor, demonstra que não tem, que você é hipossuficiente financeiramente, que você não tem condições de oferecer uma caução. Imagine que você possa até estar sendo amparado pelo benefício do artigo 98 do CPC, a chamada gratuidade de justiça. Enfim, temos aqui exceções. Então, a regra geral é que o exequente deverá oferecer a caução. E temos as exceções à regra. Então, essa resposta aqui é que seria a resposta adequada, que seria a resposta correta, conforme aqui a nossa questão para ser atribuída. E a última hipótese diz aqui, o executado não poderá apresentar impugnação. Bom, o que seria a impugnação? A impugnação, nós vamos ver mais à frente no artigo 525, que é o ato do executado, devedor, de alguma forma, trazer um argumento contra aquela execução. E aí nós temos, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 520, que diz aqui, no cumprimento provisório de sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Como nós veremos agora na sequência, no cumprimento de obrigação, no caso de um título judicial, de forma definitiva. Vamos falar também sobre impugnação. Então, a impugnação, ela tanto vai ser objeto de direito do executado, devedor, no prazo de 15 dias úteis, tanto no cumprimento provisório, quanto no cumprimento definitivo de sentença. Nesse caso aqui, então, nós temos como resposta a opção 3, né? Isso, opção 3, conforme artigo 520, inciso 4. Vamos agora continuar aqui com um tema, só que agora na parte definitiva. A gente vai lembrar novamente a questão de impugnação. Professor, Oi. uma conta, ela pode ser objeto de penhora? Uma Pode. conta bancária? Tá. Se essa conta, ela for uma conta conjunta, e eu tenho uma dívida, vamos dar exemplo de R$100 essa dívida. Cai um dinheiro que não seria para mim, e sim para outra parte que usa essa conta conjunta comigo. Teria como eu fazer algo ou não? Tem sim. Você vai se utilizar chamado embargo de terceiro, que tem previsão lá no artigo 649. Vamos ver isso mais à frente, fique tranquila. O que é o embargo de terceiro? Você é até um procedimento autônomo, onde você vai questionar aquele bloqueio, mas você vai questionar e vai ter que comprovar, porque o ônus da prova é seu, lembrando lá do artigo 373, inciso 1 do CPC, o ônus da prova cabe a quem alega. Lembra disso? Então, você se falando como terceira, ou seja, aquele valor depositado na conta conjunta não é valor pertencente ao devedor do processo, você, uma terceira, estranha a relação processual, estranha ao negócio jurídico que originou aquela dívida, que originou o processo, você vai ter que fazer o embargo terceiro e tentar desbloquear aquele valor. Dá um trabalho, cuidado.
Ah, sim. Então seria a terceira pessoa, né? A parte ré, no caso, não poderia. Não, porque se ele entrar como embargo do devedor, ele vai assumir que o valor é dele. Aí caberia ao terceiro, que tem legitimidade, embora não faz constar no processo como autor, como réu, exequente, executado, mas quando você tem como terceiro uma constrição de um patrimônio seu, você passa a ter legitimidade processual para o quê? Para recorrer. E nesse caso, especificamente falando, para os embargos de terceiro. Ah, sim. Obrigada. Bom, e acontece muito, tá? Você falou uma questão bem complexa. Bom, vamos agora para o cumprimento de sentença definitivo das obrigações pecuniárias, onde vocês deverão assinalar a opção incorreta. Vamos para o artigo 523 do CPC. O que diz lá o artigo 523 do CPC no seu caput? Bom, o caput desse artigo 523, ele fala do momento de cumprimento voluntário da sentença. Vamos lá, então. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, lembrem da aula de ontem, liquidação de sentença? Ó, já liquidada. E no caso de decisão sobre parcela incontroversa, que o colega, desculpa, esqueci quem foi, citou aqui anteriormente, parcela incontroversa é cumprimento definitivo de sentença. O cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, que é o maior interessado e é o credor, sendo o executado intimado, de acordo com o artigo 513, que nós vimos anteriormente, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, lembrando sempre 15 dias úteis, acrescidos de custas processuais, se houver. Bom, então eu entendo que transitada e julgada a sentença, existe lá o título executivo judicial, eu, como credor, como requerente, eu peço lá ao próprio juízo que intime o réu para cumprimento, o requerimento é meu, esse réu, então, será intimado para o quê? Em até 15 dias úteis, cumprir, e aí vem o termo, cumprir voluntariamente a execução. Eu, particularmente, eu acho esse termo, cumprimento voluntário, algo bem estranho. Porque, no meu entendimento, não sei se alguém discorda, fique muito à vontade, cumprimento voluntário se daria na medida que eu tenho ciência da decisão transitada em julgado, não tenho mais como fazer recurso, eu vou lá, expesso a guia judicial, faço o depósito e demonstro o pagamento. Eu peço a quitação e a extinção da execução. Isso, para mim, seria o cumprimento voluntário. Mas o CPC de 2015, ele traz o artigo 523, dando esse caráter de cumprimento voluntário dos 15 dias após a intimação do devedor, do executado, em execução. Quando ele já sabe que existe uma sentença transitada em julgado. Olha só o que diz o parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, ou seja, aqui é que determina que esses 15 dias úteis após a intimação são o prazo para pagamento voluntário. Mas vamos lá. Primeiros 15 dias, pagamento voluntário. O valor da dívida, claro que atualizado, e com custas, se houver custas na sentença. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado, também em 10%. Ou seja, vamos lembrar aquela sentença anterior, R$20 mil de indenização. Se eu paguei em 15 dias, ótimo. Se passar os 15 dias após a intimação e não foi quitada essa quantia de R$20 mil, vai incidir multa de 10%, ou seja, 22 mil, mais honorários advocatícios, 10%, mais 2 mil. Os honorários são calculados com base na sentença, não sentença, mas multa. Não pode sair englobando um percentual em cima do outro. Então, eu teria de 20, eu passaria para R$24 mil após esses primeiros 15 dias, que seria o prazo para cumprimento voluntário dessa obrigação de pagamento de quantia certa. Bom,
E aí vem a questão. Vamos aqui para a nossa questão e vamos depois remeter aqui ao CPC. Tem que marcar incorreta. Vamos lá. Primeiro, o pagamento voluntário pelo executado se dá em até 15 dias da intimação da execução. Essa é a resposta correta. Vimos aqui. É o próprio caput do artigo 523. Segunda opção. Serão acrescidos multa e honorários advocatícios sobre o valor da execução após o prazo para pagamento voluntário. Após o prazo de 15 dias, serão acrescidos multa e honorários. Parágrafo 1º do artigo 523. Também está correto. Agora vem a 3, que seria a nossa polêmica aqui. No caso de pagamento parcial da obrigação pecuniária, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre a totalidade da obrigação. Bom, olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Efetuado o pagamento parcial, no prazo previsto no caput, ou seja, naquele prazo para cumprimento voluntário, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º, 10% mais 10%, incidirão sobre o restante. Então, vamos lá. Eu tenho 20 mil de condenação. Naqueles primeiros 15 dias, pós-intimação, eu só tinha 10 mil reais. Eu fui lá, emiti a guia e paguei os 10 mil reais e comprovei no processo. Passados os 15 dias, qual o saldo ainda devedor do executado? 10 mil reais. Então, a multa vai incidir sobre a totalidade da obrigação? Não. Vai incidir sobre o restante. Vai incidir sobre o saldo devedor. Porque aqueles 10 mil eu paguei no momento de cumprimento voluntário. Momento pelo qual não se há qualquer atribuição de multa e de honorários. Então, se eu paguei 10 mil, o saldo remanescente ficou 10 mil. Então, após os 15 dias, eu tenho 10% de 10 mil a título de multa e mais 10% sobre os 10 mil a título de honorários advocatícios. Então, eu não vou cobrar 14 mil, que seria a multa e mais honorários sobre a integralidade. Eu vou cobrar 12 mil, que são os 10 remanescentes, e mais 10%, mais 10% sobre os 10 mil. Não é isso? Conforme aqui diz o parágrafo 2º. E a última opção diz aqui: a impugnação poderá ser apresentada pelo executado no prazo de 15 dias após o termo final do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Vamos lá. Passados os 15 dias do cumprimento voluntário, vamos lá. Tem aqui o artigo 525 caput. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos a sua impugnação. Ou seja, esse artigo 525, tanto no cumprimento de sentença definitiva, quanto na questão anterior de cumprimento de sentença provisória, ele poderá impugnar até mesmo nesse prazo que começa a contar para ele após os 15 dias do cumprimento voluntário. Não cumprir voluntariamente, após os 15 dias, ele poderá o quê? Ter também prazo de 15 dias para fazer a chamada impugnação. Ele vai poder apresentar, se manifestar como devedor, como executado, impugnando. E essa impugnação, o parágrafo 1º do artigo 525 traz aqui uma série de possibilidades que vão fundamentar essa impugnação. Um exemplo, nulidade da citação. Olha aqui a citação de novo, tá vendo? Vamos imaginar que o seu endereço não era incerto, na verdade, haviam colocado o endereço errado no processo. Você pode, nesse momento da impugnação, você pode alegar o quê? A inexigibilidade do título. Você pode alegar a nulidade da citação. E se você conseguir nessa impugnação, agora, no cumprimento de sentença, depois, inclusive, de ter a condenação transitada julgada, se você comprovar agora que a citação não foi válida, o que ocorre? Lembram disso? Todos os atos processuais praticados após a citação inválida são
anulados. E o que acontece? O processo volta para a fase de citação. E anula-se tudo. Anula-se a citação anterior, anula-se a resposta do réu, ou anula-se a confissão, a revelia, a audiência, a sentença, o recurso, tudo o que aconteceu. Foi aquela situação que eu perguntei? Oi, desculpa. Foi aquela situação em que eu perguntei, sendo por editação, e ele não tomou conhecimento? Por edital, não, por... Esqueci agora. Eu não lembro. Se a citação não foi válida de alguma forma, imagina o seguinte, que o autor, pelos requisitos do artigo 319 do CPC, ele é obrigado, na sua petição inicial, o quê? A informar o real endereço do réu. Lembra disso? A quem cabe a obrigação de informar o endereço correto do réu? É o autor, não é a justiça que vai procurar. Vamos imaginar que o autor forneceu o endereço errado e o juiz, o próprio cartório, não verificou que era o endereço errado, foi lá, veio uma certidão do oficial de justiça dizendo que a pessoa não se encontra lá, mas depois, agora na fase de impugnação, você comprova, lembrando, a impugnação é um ato praticado pelo devedor, respeitando a ampla defesa. Eu, como devedor, eu tenho que demonstrar que eu não morava lá, porque eu não tinha residência naquele local, ou nem era meu. E aí, então, eu vou conseguir anular. E se conseguir, tudo aquilo que foi objeto de prática de ato processual será realmente anulado. O processo volta lá àquele status inicial, expedindo nova citação para você se defender, haverá audiência de mediação, se for o caso, artigo 334, se não houver mediação designada, audiência de instrução, produção de provas, documentais, testemunhais, periciais, sentença, razões finais, enfim. Renan, grande abraço, irmão, bom final de semana. Ou seja, se anula tudo. Essa é a grande temeridade do exequente quando ele conduz a execução e percebe que houve uma falha. Então, voltando aqui, para a gente responder. Qual seria a resposta, então, incorreta? Seria a terceira. A terceira, porque não cabe a multa e nem honorários advocatícios sobre a integralidade quando o devedor cumpriu parcialmente. Tá lá. Então, seria o artigo 523, parágrafo 2º. Opção 3. Conforme artigo 523, parágrafo 2º do CPC. Bom, meus amigos, estou aqui à disposição. 8h35 passa rápido, né? Aliás, ultrapassou rápido, que seria até 8h20, mas não tem problema. Estamos aqui com o que a aula rende. Enfim, meus amigos, finalizando então a nossa aula de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, em plena sexta-feira. Tenham um bom final de semana a todos, juízo, divirtam-se. Forte abraço. Valeu, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, professor. Abraço, Robson. Eu peguei aqui depois, mas deu para me conectar aqui com alguma coisa. Entendeu? Beleza. Tá legal? Eu entrei depois na aula, me perdi aqui um pouco aqui nas tarefas, mas eu consegui pegar alguma coisa aqui. Sem problema. Tem que ativar teu áudio mais rápido. Exatamente. Na verdade, eu estou com um telefone provisório, porque no meu não cabe mais nada, tá cheio, tá, tem tanto aplicativo ali, aí eu estou com um telefone improvisado. E para entrar no Classroom, eu tenho que pegar o notebook. Agora, mas eu vou me ajustando. Independente agora de sermos operadores do direito, a gente praticamente vai virando técnico de informática. Boa noite, Mara. Boa noite, Mar, Fabiane, Elisa. Obrigado pela compreensão.
Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui. Valeu, professor. Boa noite. Obrigadão. Valeu, boa noite.